Olá, tudo bem? Tudo bem com você? Sou a Sheila, eu moro em Londres e hoje eu vou compartilhar com vocês a minha história na Europa. Quais foram os motivos que me trouxe a morar na Europa? Porque a minha história é longa, não é uma história de alguns anos, é uma história de 17 anos e nesses 17 anos a gente trocou 3 vezes de países. Esse vídeo é só o começo, mas eu acredito que vem muita coisa boa que pode ajudar você que está aí pensando em ir morar em outro país, talvez precisa de mais informações, precisa de informações concretas, de pessoas que viveram realmente, que têm experiências, porque esse é o mais importante, você ouvir de quem já viveu, de quem tem a experiência, porque essa sim vai saber falar com certeza como são as coisas na prática. E eu tenho certeza que eu posso ajudar você. Bom, tudo começou no ano de 2000. Na época, eu não era casada ainda, eu era apenas namorada do meu marido. E ele, na época, já tinha uma irmã que morava na Itália. Ela já estava na Itália. E ela falava pra ele, por que você não vem pra cá morar, né? Você é solteiro e tal. Claro que você não vai fazer o mesmo trabalho que você faz no Brasil, mas ao menos você vai ganhar para as tuas despesas, até mesmo para comprar um carro, para fazer algo para a tua vida. Na época, ele trabalhava numa imobiliária e fazia final de semana cameraman. Ele fazia eventos, filmava casamentos, filmava aniversários, fazia eventos em geral. Ele gostava do que fazia, ele se divertia. Muitas vezes na minha cidade ele brincava de jornalista com os amigos dele, brincava, ele já era adulto, já tinha 19 anos, mas ele saía pela rua com a câmera dele e começava a entrevistar as pessoas ali do bairro dele, pessoas que ele conhecia, claro, e fazia tipo aquelas pegadinhas, fazia brincadeiras assim, era muito engraçado. Ele tem muitos vídeos assim, que eu acredito que ele era um dos primeiros que tinha uma câmera de filmagem na cidade, porque faz muito tempo isso, e ele tem essas filmagens até hoje. Então ele gostava muito disso e ele trabalhava com isso final de semana. E durante a semana ele trabalhava numa imobiliária, fazia part-time. Mas ele não estava contente com o retorno financeiro que ele tinha, e isso incomodava muito, principalmente porque nós começamos já a fazer planos para se casar, enfim, né? Eu, na época, trabalhava e estava estudando para poder fazer vestibular. Então, minha vida estava começando ali, né? Eu nem pensava de ir para fora, não tinha nem passava pela minha cabeça de algum dia ir morar em outro país. E daí surgiu essa ideia da minha cunhada, e essa ideia começou a trabalhar na cabeça do meu marido. E ele perguntou para mim, o que você acha? Se eu fosse para lá, ficasse um tempo lá, juntasse um dinheiro, a gente podia casar e a nossa vida seria mais fácil para a gente começar a fazer, ter uma casa, enfim, né? Todo casal jovem pensa nisso, né? A primeira coisa é ter uma casa onde morar. E passaram-se alguns meses e a gente decidiu de noivar. Então a gente, né, pensou, não, então vamos noivar, que assim um tem compromisso com o outro e ficamos mais sério como compromisso. Passou o tempo, minha cunhada veio da Itália, já mais ou menos sabendo que ele estava interessado em ir para a Itália. Eu fiquei assim triste porque, imagine, né, eu não tinha ideia de como seria, eu era muito jovem, eu tinha 23 anos, e naquele tempo, né,
as coisas eram bem diferentes do que é hoje. Hoje todo mundo, né, tem as ideias muito para frente, hoje tudo, né, enfim, naquele tempo não era assim. Eu morava com meus pais, eu estudava, trabalhava em uma papelaria. A cidade que eu morava era uma cidade pequena, de poucos habitantes. Enfim, meu marido nem era da minha cidade ali, ele tinha os pais, a família ali, ele nasceu ali, mas ele estava morando em Curitiba. E nós noivamos, fizemos o nosso noivado, fizemos uma festa para os pais, para os meus pais, para os pais deles, para nossa família. E depois ali de alguns dias eles partiram para a Itália. Foi um momento muito difícil. Eu pensei que ia ser fácil, que eu ia superar assim bem, mas não foi nada fácil. Eu lembro que eu acompanhei ele no aeroporto, eu e algumas pessoas da família dele, alguns amigos, porque na verdade no final era até um evento você ir para outro país, ainda mais naquele tempo ali. Ele pegou avião em Curitiba. E Curitiba, eu acho que quase todos os aeroportos têm isso. Tem uma parte onde você fica ali vendo os aviões que eles sobem e descem o tempo todo. E a gente ficou ali para ver e a gente sabia qual era o avião que estava para subir. E eu lembro que eu fiquei olhando aquele avião assim, foi, e o avião fez a volta, foi assim devagarinho e tal, e fez a volta, e quando ele voltou bem corrido, né? Porque é assim que o avião faz. Voltou corrido e já começou a subir. Nossa, quando aquele avião começou a subir, que tava indo assim embora, meu Deus, eu me senti tão mal. Eu pensei, por que eu deixei ele ir? E eu lembro que não foi fácil, olha, até agora, quando eu lembro assim, eu me emociono. E aí ele foi, né? Foi pra Itália. Eu acredito que ele ficou 11 meses lá, a gente sempre se falava. A gente se falava por carta. Eu tenho, assim, pilhas de cartas. Se eu conseguir fazer uma foto, eu coloco aqui pra vocês, contando da vida lá, como era, o que tinha, o que ele fazia. E me ligava. E gastava horrores, né? Porque lá precisava ter cartões, uns cartãozinhos que você comprava e que tinha ali 1 hora de ligação. Aí o que aconteceu? Meu pai tava vendo que tava ficando muito caro isso pra ele e difícil pra mim também, né? Porque às vezes eu também fazia ligação do telefone e gastava bastante. O meu pai decidiu de comprar um computador. Falou, não, então vamos comprar um computador e vamos instalar uma internet para vocês, né, conseguirem conversar. E a gente conversava por um programinha que tinha lá, que era o ICQ, se eu não me engano. Era um dos primeiros, assim, aquele chat que você entrava nos lugares, assim. Ele dizia, vou te esperar em tal lugar e você entra lá e a gente conversa. Mas só que era muito chato, não eu queria ouvir a voz, eu queria escutar ele falar. Então, né, não adiantou muito. A gente falava por ali, mas tinha que falar pelo telefone também. E assim passou. E depois ali eu arrumei um outro trabalho, fui trabalhar numa empresa de exportação que tem na minha cidade, eu acredito até hoje. Fui trabalhar lá para mim conseguir, né, juntar uma graninha extra para poder comprar minhas coisas, porque a gente ia casar e tal. Assim que ele viesse de lá, a gente ia casar. Mas eu ficava pensando nas coisas que eu ia levar e tal, o que eu ia fazer. E daí eu não sabia nada de lá. Daí eu perguntava, tem isso, tem aquilo, tem aquele outro. E o meu namorado dizia, tem tudo que você imaginar, tem aqui. Tudo que tem aí, tem aqui. Não precisa se preocupar. Só que eu não acreditava muito. Imagine, né? Naquele tempo você não tinha internet para você pesquisar os lugares. Para você saber um pouco sobre o lugar, você tinha que comprar aqueles livros que te mostravam alguma coisa. Mas eu lembro que eu nem fui atrás disso, nem fui ver, nem sei porquê. A única coisa que eu fui atrás foi de uma pessoa para me ensinar a língua, o italiano. Uma pessoa que já tinha morado na Itália. Que na minha cidade, naquele tempo, tinha umas 2 pessoas que tinham morado fora do Brasil, no exterior, e que estavam ainda morando. Então não tinha experiência de pessoas que moravam fora. Era assim, coisa assim escutada que alguém morava fora do Brasil. Então não tinha nada sobre isso. E o que eu fiz? Fui atrás de uma pessoa que eu sabia que tinha na cidade que dava aulas de italiano.
Aí falei com ela, eu falei, ó, meu namorado tá na Itália, então a gente pretende voltar pra lá, ele vem pra gente casar e a gente vai voltar pra lá. Só que eu gostaria de aprender um pouco da língua, né? Porque eu vou pra lá sem saber nada, não sei se vai ser bom. Aí ela falou, só que eu não dou mais aula de italiano e tal, eu já tô aposentada. Mas tem uma pessoa que eu sei que morou na Itália e que hoje tá na cidade aqui, morando aqui. Você pode procurar ela. E daí entrei em contato com essa pessoa veio na minha casa, me contou um pouco sobre a história dela lá da Itália, que não foi uma história boa, foi uma história difícil, ele morou lá 10 anos e veio desanimado, mas falava muito bem o italiano. E aí, a única coisa que daí eu fiquei um pouco mais tranquila, que eu perguntei, mas aonde que você morou? Aí ele falou assim, talvez para onde você vai não é tão complicado demorar como aonde eu morei. E ele morou em Nápoles. E Nápoles, infelizmente, não é um lugar assim fácil de viver. É mais ou menos considerado como o Rio de Janeiro. É muito perigoso, acontece muita coisa lá. Claro que tem sempre aquelas duas partes, aqueles dois lados. Tem a parte boa e a parte ruim. Eu lembro que na época ele falou isso, que ele tinha uma banda de música e ele ia fazer o show, ia cantar nos lugares lá e no final do pagamento os caras não pagavam, né? Eu lembro que daí meu pai, para ajudar, né, para mim tirar da cabeça de ir morar em outro país, meu pai falou assim, nossa, mas o que você vai fazer lá nesse país? Olha esse rapaz aí, coitado, morou 10 anos lá e passa na frente de casa todo dia aqui de a pé, o coitado não tem nem um carro, todos esses anos morando lá, será que não deu para comprar nem um carro com o trabalho que ele fazia lá? Né? Porque lá ganha mais do que aqui. Então meu pai era um pouco sarcástico, mas ele falava tudo assim na brincadeira e rindo para ver se eu ia desistir, né? Aí tá, ele me falou o que eu poderia aprender e como primeira coisa ele me deu o alfabeto para estudar. Ele falou, olha, eu acredito que você vai gostar muito da Itália. Eu não morei no norte da Itália, mas eu sei que o norte da Itália é muito bom e tal. Eu não tive a oportunidade de ir para lá e tal, mas eu sei que o norte é bem melhor do que o sul. Aí ele me deu o alfabeto para mim estudar e começar a praticar e escutar algumas músicas em italiano, tipo Laura Pausini, Eros Ramazzotti. Eu na época adorava, fascinada pela Laura Pausini. Me sentia muito próxima do meu marido através das músicas da Laura Pausini. Aquelas músicas falavam comigo até... Então, nesse meio tempo, quando faltavam 5 meses para ele vir, meu marido falou assim, não, vai ver, meu marido não, na época era namorado, meu noivo, falou, vai ver, vai começar a procurar as coisas, vai escolher o vestido que você quer, vai se distrair vendo coisas assim, que o tempo vai passar mais rápido. E eu pensei, nossa, ele tem razão, né? Acho que eu vou começar a fazer isso mesmo. E aí comecei a procurar, na época não tinha internet, não era como hoje, né? O que eu fazia? Eu comprava revistas de vestido de noiva e ficava ali sonhando com o meu vestido, como é que eu ia fazer e tal. E eu fui pra Pato Branco, numa loja que tinha lá, que alugava vestidos de noiva e tal. Daí cheguei lá pra provar os vestidos, marquei horário e tal. Eu falei, meu noivo não tá aqui, eu tenho que ver, né, sozinha e tal, por enquanto. Daí ela, mas por quê? Onde que tá? Aí eu falei, ele tá morando na Itália, né? Ele tá morando lá, já fazem quase 1 ano que ele tá lá. E ele vem pra gente casar, então eu tenho que ver tudo, né, praticamente sozinha, as coisas aqui. Aí ela falou, nossa, que legal, aqui em Pato Branco tem muita gente que mora na Itália, é um país muito bom pra morar, ganha bem. E, né, então já começou a contar mais coisas, porque realmente Pato Branco eu acho, acredito que tem até hoje uma comunidade muito, muito grande de pessoas que viveram na Itália. E aí meu marido veio, meu namorado, meu noivo, veio de lá. E em 2 meses a gente se organizou. Ele veio em maio e a gente casou em junho. Meu vestido, as coisas básicas que eu queria, já estava tudo preparado. Casamos e ficou aquela coisa, né? O que a gente faz? A gente vai pra Itália ou fica aqui? Então, o que aconteceu? Meu marido não tinha cartão de crédito e para comprar passagem tinha que ter cartão de crédito. E ele não tinha cartão de crédito, ele tinha só cheque. E cheque, as agências, principalmente Curitiba, não vendiam no cheque. Aí tá, né? A gente se conformou, né? E pensamos, vamos então
continuar a vida aqui, vamos fazer alguma coisa aqui. E isso o quê? Depois de uma semana de casado, né? Uma semana e pouquinho. Aí, a minha irmã, né, com as amigas dela, sabiam que meu marido tinha vindo da Itália e tava aquele clima, né? Nossa, morou na Itália e não sei o quê, né? Aí minha irmã foi numa agência de curiosidade, ela com a amiga dela, foram numa agência ali na minha cidade, uma agência pequenininha que tinha ali, que eu nunca entrei naquela agência lá pra nada, né? Porque era agências de viagem, viagens aéreas. Aí elas foram lá, né, só pra fazer, tipo, assim, ai, as poderosas, vamos ver quanto tá uma passagem pra Disney e tal, vamos fazer de conta, né, que a gente vai pra Disney, porque na época, a única coisa que eu pensava de um dia sair do Brasil, da minha cidade, era para os Estados Unidos para ir na Disney. Isso era algo que estava assim na minha cabeça, sabe? Muito claro que meu sonho era ir para Disney. Então, a única coisa que eu pensava, jamais pensei de ir para a Europa. Não, era sempre Disney. Não era nem Estados Unidos, era Disney. Ok, enfim. Minha irmã foi lá com a amiga dela perguntar quanto custava uma passagem para ir para os Estados Unidos, para ir na Disney e tal. Aí a senhora muito simpática e tal, né? Porque né, a única agência da cidade e tal. E falou os preços, valores e tal. E daí elas, né, falaram, ir pra Europa, né? Se a gente quisesse ir pra Europa, quanto custaria e tal. Daí a senhora, né, a dona, era a dona da agência mesmo, falou, é tanto e tal. Daí elas, e como é que vocês fazem esse preço pra ir pra, né, para viajar, as passagens são como? Como que vocês fazem? Vocês parcelam? Tem que ser à vista? Enfim, né, elas conversaram assim. Aí a mulher falou assim: não, a gente faz vários tipos de pagamento. Pode ser no cartão de crédito, pode ser no cheque, pode ser de várias formas. A gente tem que, né? Aí tá. Mas claro, né, que elas foram lá só pra, né, como eu falei, pra fazer, né, as poderosas que iam viajar amanhã para os Estados Unidos. Enfim, elas voltaram em casa contando as duas, né? Minha irmã, ela é 5 anos mais nova que eu, na época ela era ainda adolescente. E, aí elas, a gente foi na agência lá para perguntar quanto custa uma passagem para ir para os Estados Unidos, para ir para Itália. Eu falei, é? E quanto que é? Muito caro e tal? Perguntei assim, meu namorado, meu marido, que na época, daí a gente ia casar, né? Ela tava junto assim e escutou. Aí elas falaram assim, elas falaram que dá para parcelar. Daí o meu marido falou, não, é impossível, não dá para parcelar, tem que ser só no cartão de crédito, porque a minha passagem, quando eu fui para Itália, eu comprei no cartão de crédito. Ela falou, não, ela disse que parcela no cheque. Aí meu marido falou assim, no cheque? Mas estranho, porque eu tentei fazer pelo cheque lá em Curitiba e não consegui. Só pelo cartão dela. Ela falou, não, aqui eles fazem também pelo cheque. E cheque, meu marido tinha cheque. Só que ele não usava, ele nunca gostou de usar cheque, ele usava cheque assim, sabe? Em últimas, assim, quase nunca. Muito difícil. Aí o que ele fez? Então vamos lá, né? Vamos ver, porque eu tenho meu talão de cheque ali, então se der pra comprar assim, vamos comprar. E fomos, acho que pra dizer que foi no primeiro dia não foi, mas no outro dia a gente foi lá. Eu ia lá, né, perguntar como quem não quer nada. Pois é, né, quando a gente tem interesse e tal, de ir pra lá e tal, porque eu já, né, já viajei e tal. E a mulher foi igual, muito simpática, muito atenciosa e falou, não, né, temos os pacotes aqui e tal, blá, blá, blá. E meu marido falou, não, né, então eu teria interesse de comprar, porque eu quero voltar pra Itália e tal, e só que eu quero comprar no cheque, né, eu não uso cartão de crédito e tal, falou assim. Aí a mulher, não tem problema, e o cheque do meu marido era um cheque bom, né, porque, claro, eles foram pesquisar, e escolhemos a data, quando a gente ia viajar, por onde a gente ia passar, porque na época compramos passagem de ida e volta, e fizemos a conexão em Paris. Foi Curitiba, São Paulo, Paris, Paris, a Verona. E a gente foi com a cara e a coragem. Eu lembro que a gente foi com uma mala só. Colocamos tudo que eu achava que eu ia usar lá, que era importante para mim levar. E fechamos a mala, arrumamos tudo e fomos. Claro que eu vou pular a parte da despedida, de tudo, porque também não foi nada fácil, foi bem difícil. Sair da casa dos meus pais, né? Mas eu já estava casada e ali a vida começava. Tudo tem um porquê, nada é por acaso. Quando a gente chegou em São Paulo, na hora ali de passar o controle do passaporte,
o, ali a pessoa que fica ali controlando o passaporte para carimbar, ele falou assim, eu acho que vocês estão em lua de mel, né? E bem assim, e a gente tinha casado há 15 dias, realmente nós praticamente tava indo em lua de mel, porque não tinha casa nem nada, tava na casa dos meus pais ali, então realmente a gente praticamente tava em lua de mel. E ele falou isso, vocês estão em lua de mel, então eu desejo tudo de bom, que seja tudo a boa viagem, desejou um monte de coisa. Chegando em Paris, de novo, foi incrível, como a mesma coisa que o rapaz falou em São Paulo, em Paris, na hora do controle do passaporte de novo, ele falou, nossa, vocês estão com cara de que são recém-casados, e que estão indo de lua de mel para a Itália. A Itália é um país lindo, é romântico, e falou algumas coisas assim, e a gente ficou, né? Sim, estamos indo de lua de mel, né? Porque estamos falando tanto e nós era recém-casados. Só que daí chegamos em Verona. Nossa, foi muito incrível, porque a gente foi no verão, né? Junho lá, é já verão. Eu achei tudo lindo, tudo maravilhoso. Achei assim um paraíso. Eu falei, nossa, meu Deus, que lugar mais lindo. E daí ficamos hospedados na casa desse amigo que o meu marido ficou, que era um de Pato Branco. E conversou antes de ir para o Brasil. Ele ainda falou, olha, eu tenho intenção de voltar aqui. Será que eu poderia continuar aqui na tua casa? Junto com a minha esposa, porque a gente vai casar, então eu teria intenção de voltar, né? E até a gente conseguir um lugar, se a gente poderia ficar aqui. E ele falou, claro, pode, não tem problema algum. Eles tinham uma casa grande, a casa tinha a parte de cima, e embaixo tinha a garagem com mais um quarto enorme, bem grande, e era ali que o meu marido ficava. E ali começou a nossa história na Itália, a nossa primeira aventura internacional. Então, no próximo vídeo eu vou continuar contando como foi o nosso primeiro ano na Itália, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!